Pergunta diz assim: qual é o zero da função afim cujo gráfico, que é uma reta, passa pelos pontos 2 e 5 e -1 e 6? Então, o gráfico, a gente já sabe, é uma reta, é uma função afim. E a gente aprendeu a equação da reta, não é mesmo? Qual é a fórmula da equação da reta? Fórmula da equação da reta, vamos colocar aqui. A equação da reta, a gente tem y igual a y0 mais a que multiplica x menos x0, certo? Essa é a fórmula da equação da reta. A gente sabe que os pontos no plano cartesiano são pontos x e y, certo? São coordenadas uma para x e outra para y. Então a gente vai colocar aqui o ponto x, o ponto y, e a gente vai escolher também um para x0 e outro para y0. Porque são dois pontos, certo? Meu ponto x é o 2, meu ponto y vai ser o 5, x e y, x0, y0. Então, para o x0, menos 1, y0 igual a 6. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar isso na reta para poder descobrir qual é o coeficiente a dessa nossa reta, porque eu preciso dele. Com o coeficiente a gente vai conseguir determinar qual é essa função e aí a gente vai poder determinar o zero da função. Então, o ponto y que eu coloquei aqui é o ponto 5. 5 é igual a y0, que é igual a 6, mais o a, que é o que eu estou procurando, que é igual a x2 menos x0, que é igual a menos 1. Então, a gente tem 5 igual a 6 mais a, que multiplica 2 mais 1. Esse 6 eu vou passar subtraindo, então a gente vai ter 5 menos 6 igual a que multiplica 2 mais 1, que é 3. 5 menos 6 é menos 1, igual a que multiplica 3. Se 3 está multiplicando, esse a que multiplica 3, lembra que a multiplicação ela é comutativa, então você pode ter 3 que multiplica a. A que multiplica 3 é o mesmo que 3 que multiplica a. Você pode trocar os termos de lugar. E esse 3 aqui, a gente vai dividir ambos os lados por 3. Então, a gente vai ter menos 1 sobre 3 igual a A. Então, o nosso A é menos 1/3. Se eu sei o coeficiente A, eu tenho o valor de x, tenho o valor de y, eu consigo determinar qual é a minha fórmula. Eu tenho x0, y0, né? Então, aqui a minha função, eu vou determinar aqui de amarelo, ela vai ser o quê? Ela vai ser y igual a y0, que é 6, mais o coeficiente a, que é menos 1/3, que multiplica x menos x0, que é menos 1. Então, como que fica isso? Y igual a 6, aqui mais com menos dá menos 1/3, que multiplica x mais 1. Aplicando a distributiva aqui, né, pessoal? Menos 1 que multiplica x, eu tenho menos 1/3 que multiplica menos 1/3 que multiplica x, eu tenho menos 1/3 que multiplica x. Menos 1/3 que multiplica 1, eu tenho menos 1/3 que multiplica 1. Mas 1 é elemento neutro da multiplicação, não preciso ficar escrevendo ele aqui, né? Então, a gente fica agora com essa expressão aqui. O que a gente faz? A gente vai subtrair esses caras. Ó. Eu vou aplicar a propriedade comutativa da subtração. Por quê? Eu tenho somando aqui, tenho subtraindo aqui, né? Dois números. Não vou aplicar a propriedade comutativa, não. Tem esse aqui somando e tem esse aqui subtraindo. Então, a gente vai ter y igual a menos 1/3 de x mais 6 menos 1/3. E aqui vai ficar como? Como é que eu faço? Vou fazer aqui como rascunho, tá? 6 menos 1/3. Isso daqui vai ficar 6 menos... Eu multiplico em cruz aqui, ó. 3 vezes 6 dá 18, menos 1 vezes 1, que dá 1, dividido por 3, ou seja, dá 17/3. Então, aqui a gente tem mais 17/3, que é o 6 menos 1/3. Bom, agora a gente tem a nossa expressão de y. O que a gente pode fazer? A gente pode calcular o zero dessa função, certo? Porque a função que a gente está falando é essa daqui. Como que a gente calcula o zero? A gente faz essa função igual a zero. Agora que a gente já tem aquilo ali, a gente pode apagar. E para calcular o zero da função, a gente vai ter menos 1/3 que multiplica x mais 17/3 igual a zero.
Isso aqui vai ficar como? Vai ficar menos 1/3 igual a menos 17 terços, certo? Que era igual a zero, passou subtraindo. Aqui a gente vai multiplicar por menos 1. E que a gente vai ter 1/3 igual a 17 terços. O que a gente está vendo aqui, ó, você vê, né, que a gente tem 1/3 de x, 1/3 de x. Você poderia, esse aqui está multiplicando, você poderia passar dividindo e efetuar a divisão da mesma forma. Como que ficaria isso se você fizesse isso, né? Ficaria x igual a 17 sobre 3 dividido por... E a fração principal? Vou colocar assim, ó, 17 terços. A fração principal você sempre faz um pouco maior para não se perder. Dividido por 1/3. Multiplica o numerador com o denominador e você vai ficar com 17 vezes 3 dividido por 3 vezes 1, que é 3. Então, esse 3 cancela com esse 3 e você tem x igual a 17. O que aconteceria aqui é se você, conhecendo a propriedade, conhecendo o que você está fazendo aqui de verdade, você sabe que, nesse caso aqui, ó, a gente tem 1/3 que multiplica x. 1/3 que multiplica x. O que você vai fazer aqui é só multiplicar por 3 de ambos os lados. Multiplicar por 3 de ambos os lados. Assim você consegue ver de cara que esses termos se cancelam. E você tem x, 1x, o x igual a 17, sem precisar ter esse trabalho todo aqui de pensar nisso. Ou você escreve dessa forma aqui, faz primeira fração que multiplica pelo inverso da segunda, que seria 17 terços, multiplicando 3 sobre 1. Sabendo dessa propriedade, você pula essa, enfim, se torna bem mais prático o cálculo, não é mesmo? E o x, o zero da função, é 17.